Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Alegrias! Querendo ou não, a vida continua, a vida prossegue, nós somos vida. O governador Witzel, saúde. Witzel, saúde. O governador Witzel me faz lembrar Jean-Paul Sartre. Acompanhem. Há uma peça de Jean-Paul Sartre chamada em francês de Huis clos, que foi traduzida para o português com o nome de Entre Quatro Paredes. É uma peça do teatro existencialista ainda. E nesta peça um dos personagens proclama uma frase célebre que ficou para a história da dramaturgia e a história dos homens, do filósofo Jean-Paul Sartre, que diz: o inferno são os outros. E o governador Witzel, saúde. O governador Witzel já disse saúde. O governador, ao acusar Bolsonaro de ser o articulador do seu afastamento do governo, e dizer Bolsonaro quer o Rio para ele, me faz lembrar esta frase da personagem de Sartre: o inferno são os outros. Ou seja, Witzel, se não fosse os outros, o senhor continuaria aí tranquilo. Se não fosse o Ministério Público, se não fosse o juiz do Superior Tribunal de Justiça, se não fosse o Bolsonaro, não descreio que o Bolsonaro esteja por trás de uma articulação dessa. Só que está dando poder demais ao Bolsonaro, acho eu. Ele teria que manipular o Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Toffoli mandou dar prosseguimento ao processo de impeachment do Witzel. Mas que seja, porque o demônio tem força, né? Muita força. Mas o problema é que, independente disto, o senhor cometeu equívocos que estão sendo inspecionados, investigados. O Ministério Público pediu sua prisão, não pediu afastamento, pediu prisão. O juiz do Supremo Tribunal de Justiça, acho eu, num espírito corporativo, de bondade, de generosidade, preferiu apenas afastá-lo, dizendo não, ele já não dá para ele comandar a organização criminosa que comandava. Repara, mas não lhe meteu na cadeia ainda. Então vem com a conversa de que o inferno são os outros. Ora, se foi feita uma maquinação para tirá-lo do governo do Estado, imagina a maquinação então, o senhor está dando razão, as nossas denúncias da maquinação para afastar Lula da corrida presidencial. Ou não? O senhor está a dizer que então tudo é possível neste país do pato maluco. Agora, o seu grito de dizendo isto é coisa do Bolsonaro está inclusive funcionando como canto de sereia para alguns companheiros da esquerda que gostam de ter teorias próprias, que gostam de elaborar outras coisas. Então as pessoas me dizem assim aqui nos comentários: calma, bem-vindo, porque isso parece uma manobra do Bolsonaro, precisamos ter cuidado porque a gente vai fortalecer o Bolsonaro. Não me importa, eu quero que qualquer corrupto vá para a cadeia, seja impedido. Não podemos esquecer que o Witzel foi eleito no rastro, no rabo de foguete do Bolsonaro. Ele saiu de 1% para a eleição de governador no Rio de Janeiro. Ele não era ninguém, completamente desconhecido. Se eles estão brigando entre eles, parabéns, que coisa boa. Eles que se destroçem, pelo menos não brigam com a gente. Ou não? A verdade é que há acusações graves contra o Witzel, há um processo de impeachment em andamento. O seu vice-governador também é suspeito de maracutaia. E o presidente da Assembleia, que é do PT, o André Siciliano, também está envolvido nessas maracutaias. Está todo mundo suspeito lá no Rio de Janeiro. E por causa que é manobra do Bolsonaro, a gente tem que defender o corrupto, a corrupção. Pouco me importa. Depois a gente cuida também do Bolsonaro, como estamos cuidando do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, dessa raça toda. Agora, o que não dá é para cair na manobra de distração. É o Bolsonaro! Eu não tenho nada a ver com isso, é uma manobra do Bolsonaro. Isso chama-se manobra de distração. Aí você olha para o Bolsonaro e não olha para ele. Tem jogo político aí por trás. Claro que tem jogo político. Mas o governador Witzel deu bobeira, deu chance para que isso acontecesse. Então, a essa altura, não adianta repetir Sartre dizendo o inferno são os outros.
Os outros sempre existirão. Aqui na minha timeline, também o inferno são os outros. É a viúva de Goiás que me assedia diariamente. É o inferno. Se não fosse ela e os outros malucos que aparecem por aqui, a timeline seria mamão com açúcar, seria uma delícia, não precisava nem analisar as postagens, bastava ler todas elas e ir liberando e liberando. O inferno são os outros, não somos nós. A gente está sempre de mão dada, sempre juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.